Fala, meus jovens. Vou explicar um pouquinho aqui sobre o BTA para vocês. Hoje eu peguei uma operação no ouro. Essa operaçãozinha específica aqui, eu vou explicar para vocês aqui como que o BTA ajuda você a definir as principais regiões, como identificar quando o mercado está chegando e tudo mais, tá? Vamos lá. Primeira coisa, o que é o BTA? O BTA nada mais é que um indicador que emula as agressões, né? Tem playlist aqui no canal, tem um bocado de coisa lá que depois vocês podem acompanhar. Mas basicamente ele pega o que está acontecendo aqui no fluxo, né, e transforma isso de uma forma visual aqui para o meta, né? Então, por exemplo, aqui eu estou em um gráfico aqui, deixa eu pegar num minuto, que fica mais visual para vocês, né? Fica mais próximo. Aqui, ó. Tá? Então aqui, ó. Se você olhar durante toda essa movimentaçãozinha, essa última movimentação, aqui, depois você volta tendo agressão, tá? Esse movimento inicial aqui, que a gente tem essa quebra, depois bastante compra, uma disputa, depois movimento de compra. Então, esse movimento aqui, aqui e aqui, é exatamente isso daqui, entendeu? Então, essa compra aqui, essa comprinha, depois ele volta, quando é que tem toda aquela briga, né? Disputa, depois a compra aqui, e agora a venda sendo executado aqui. Então, ele pega esses momentos onde tem extrema agressão, bastante agressão mesmo, e vai alocando aqui no nosso gráfico para ficar fácil e a gente conseguir identificar, né? Então, além do ponto específico que isso acontece, a gente tem a quantidade de agressões que acontecem, então, a quantidade geral, e a gente tem os pontos de força, né, que são os pontos, os dots, que são os pontos durante toda essa agressão, e em cada barra qual foi o ponto que teve mais agressão. Então, não é volume, tá? Não é volume. O pessoal às vezes tenta fazer cópia e coisa do tipo. Isso aqui não é volume, isso aqui é agressão. É bem diferente. E às vezes você tem regiões que tem volume, não tem agressão. Ou tem bastante agressão, não tem tanto volume, enfim. Então, é diferente. Bacana? Com isso, a gente consegue saber três coisas, né? A primeira e mais importante de todas é a força, entre aspas, tá? Bem entre aspas, a força que está sendo empenhada pelas pessoas na execução desse movimento. Então, por exemplo, aqui embaixo a gente teve 49 agressões para fazer esse deslocamento. A gente precisou de bastante agressão. No segundo teste, a gente, com 42 agressões até aqui, né, a gente já conseguiu deslocar também bastante. Depois o mercado simplesmente engatou uma alta infinita, mostrando o quê? Que, pô, a gente conseguiu mais deslocamento com menos esforço. Né? Quando chega aqui agora, a gente começa a agredir 35, 10, 15 e o mercado simplesmente começa a subir. Mostrando que, porra, tem o empenho das pessoas que estão comprando, né, para fazer o mercado subir, e ainda tem as pessoas que estavam vendendo, provavelmente deve ter saído da operação. Então você consegue medir essa força direcional. Por exemplo, aqui em cima, a gente desce aqui com 17. Porra, a gente estava aqui com 15, 5, tal, 17 já está sendo suficiente para cair, né? Aí agora, volta com 38, mostrando que nesse nível de preço aqui as pessoas estão comprando, né? Então, com isso aqui a gente consegue saber essa força, a gente consegue saber onde, né, exatamente, qual região específica, como eu comentei, e a gente também consegue saber quais são os níveis de força, os pontos que realmente tiveram interesse. Com isso, a gente consegue ter todas as informações que a gente precisa para operar, basicamente. Porque pensa aqui, nesse momento a gente está tendo aqui é, X agressões de compra, né? Várias agressões de compra, contra, neste momento, algumas agressões de venda. E essas agressões de venda no topo não estão causando algum efeito. Então, se perder isso aqui, quais são os pontos que fazem sentido? Aqui a gente teve 49 agressões formando a base de preço. Aqui a gente tem 42, mas no teste já voltamos com 33 agredindo de novo. Né? Então, esse 33 aqui é importante. Aqui a gente testa e sobe com 5, mostrando que não tem tanto, assim, tanta compra a partir desse nível de preço. Então, se a gente perde essa faixa de preço aqui agora com bastante venda e tudo mais, a gente pode, no mínimo, buscar essa faixa aqui onde as pessoas estavam negociando. Então, tá vendo que eu já consigo ter noção de até onde ele pode ir? E se, por exemplo, voltar agora com bastante agressão vendedora, mais do que antes, que são 17, se no final das contas, né, entre compra e venda, compra e venda, compra e venda, o resultado for muito maior, muito mais venda, a gente consegue, entre aspas, antecipar se ele pode andar mais ou menos. Então dá para você ter noção se ele pode vir aqui ou se ele pode acelerar muito mais e conseguir buscar essa próxima região de uma forma agressiva, assim como foi aqui atrás. Tá? Então, com isso, a gente já consegue saber. Então, Bruno, porra, mas eu já tenho a minha forma de analisar lá, eu já tenho as informações. Não muda nada. Não muda nada. Porque aqui a gente não está desenvolvendo um setup. Aqui a gente está agregando informações. Então, Bruno, eu uso lá. É bem vergonhoso isso, mas vai que você usa isso ainda, né? Eu uso lá a minha linha de tendência, por exemplo. Cara, pronto. Então, se estiver chegando aqui com bastante venda, você sabe que é melhor esperar.
Né? Se agora testou a linha de tendência, começou a ter compra, o pessoal começar a vender e perder isso aqui, você pode validar, por exemplo, um teste de volta. Ah, Bruno, eu uso o Fibonacci. Então, porra, essa região de Fibo que você está esperando para poder pegar uma operação, ela tem comprador? Ela realmente tem um comprador? Não? Entendeu? Isso, para isso que serve. Ela agrega informações. Isso aqui você pode aplicar com qualquer setup, né? Incluindo retração vela-vela, Fibo, média, qualquer bosta, tá? Com isso aqui na cabeça, agora a gente pode melhorar aqui a situação, né? Então vamos lá. Nessa operação, deixa eu pegar aqui nos 5 minutos, para vocês entenderem, nos 5 minutos, eu vou ativar aqui o histórico do BTA, tá? Pra gente poder ter uma noção de como é que ficou aqui, como é que estava antes. Aqui. Antes, a gente tinha aqui, basicamente, ó, deixa eu pegar a setinha, 47 agressões, né, com baixo volume, depois 33 agressões, 9, 6, que engatou o movimento maior, e aqui a gente teve 82. Ou seja, os dois principais pontos que a gente tem de agressão é aqui no fundo e aqui em cima. Depois disso, a gente sobe agora com 69 direcional, formando a nossa última base de preço. Repara como o preço volta, né, fazendo essa correção, testando o primeiro ponto, depois testando o segundo ponto, depois testando o terceiro ponto. Tá? Muito, muito fácil você saber isso, né? Agora, por exemplo, a gente tinha essa aqui que era 55, que é onde formou a base de venda aqui nesse momento. Depois disso, a gente só tem lá no 50, né? Essa base aqui em cima. Enfim, com isso, qual foi a lógica, né? Qual foi a leitura que eu fiz aqui? Muito simples. Nesse ponto agora, que a gente está identificou agora com os pontos principais, eu marquei aqui, né, toda essa região de imbalance aqui. Eu marquei aqui em cima como nosso ponto de controle, porque aqui já tinha sido testado e foi embora. Então, Bruno, e aqui no meio, por que que se você não vai marcar uma região? Você pode marcar? Posso. Aqui, por exemplo, é uma região que dá para marcar. Mas por que que ela não vai ser tão interessante assim na hora que a gente estiver fazendo as operações? Justamente pelo fato de que na hora que ele estava caindo, né, vamos lá, quando caiu, chegou lá em cima, a gente estava com o máximo 23, né? Aí caiu agora com 35, 30, 19, do nada a gente tem uma queda gigantesca de 50 até a região de base e travou. Ou seja, tivemos, né, a gente teve venda aqui, tivemos venda pra caramba. E, pô, para movimentar isso tudo, provavelmente quem estava comprando não tem mais interesse em compra. Qual é o preço de compra? O preço de compra é aqui ou aqui. Então, se ele perdesse essa região, se ele começasse a ter venda pra caramba, muito provavelmente ele aceleraria e conseguiria estopar o pessoal que estaria aqui nessa posição comprada. E é nesse momento que a gente tem isso, essa aceleração rápida, onde é que uma única barra, tá, uma única barra, conseguiu deslocar da região principal até a região de compra de uma vez só. Isso aqui é um clássico movimento de exaustão. É um clássico movimento onde é que o preço estica mais do que o comum. E a gente teve uma oportunidade aqui e outra oportunidade aqui embaixo. Mas a gente só pegou essa daqui, ó, exatamente no pavio aqui embaixo. Bruno, e por que você não pegou aqui, no teste de baixo? Poderia, poderia. Mas aqui é porque eu estava olhando no fluxo. Então, no fluxo, a gente tinha bastante liquidez para baixo. Então, se ele fosse executando, ele poderia andar bastante, que foi o que aconteceu. Mas tá vendo como é que já estava desenhado? E, cara, aqui você poderia ter feito a leitura do volume. Essa outra ferramenta aqui de baixo que a gente tem é para identificar aqui os prováveis stops e pontos de aumento de interesse e tudo mais. A gente tem média, BTR, né? Identificando aqui os níveis de retração para cada situação. A gente tem tudo aqui. Mas só com o BTA já seria o suficiente para você fazer isso. Já seria o suficiente para você entender que isso aqui estaria acontecendo. Tá? Então, você pode botar um profile, você pode usar outras coisas, mas o BTA já faz isso. Então agora, né, vamos tirar aqui o histórico, ó, vamos tirar aqui para as testadas e vamos colocar aqui, ó, só o que está aqui. Nesse momento, a gente só tem uma área de compra, que é essa área aqui, por que está marcando ela, Bruno, se o preço já testou? Porque não teve um fechamento abaixo. Então ele fica aqui para você entender como que rolou. Né? Então no primeiro teste dela, subimos com bastante agressão, depois travamos aqui bastante, depois aqui a gente continuou a movimentação em alta. A gente tem 36, 46 com esse ponto aqui em específico, que é um ponto que você não enxergaria sem o BTA, né? E esse 34 aqui como ponto principal. E para venda a gente tem esse daqui, que foi onde ele acabou de fazer um teste, né? E se ele perder isso aqui e começa a ter comprador, a gente pode simplesmente acelerar para caramba e a gente pode buscar essa área aqui em cima como nosso ponto de venda. Ponto. Acabou. Se vier aqui com bastante agressão, a gente ignora essa primeira região e ou pega aqui ou pega nessa região de baixo.
né? Bruno, e se vier com bastante comprador, o que que eu faço? Aqui você não vai pegar, porque o preço está próximo, mas se tiver bastante compra, a gente pode simplesmente engatar um movimento de alta, fazendo um teste dessa região aqui de cima, ou quem sabe um movimento assim, voltar para testar um ponto aqui de compra, como esses dotzinhos aqui que ele pode fazer, e depois continuar a movimentação. Entendeu? Bruno, posso marcar esse ponto de controle aqui como um ponto importante? Pode, pode sim, não tem nenhum problema com isso. Tá, tá vendo? É fácil, já está tudo mapeado. Já está tudo mapeado. Lembrando que o BTA também, né, para vocês que não sabem marcar, também tem a opção de você deixar as regiões, tá vendo aqui, ó? Define a configuração, a visualização das zonas. Então, se você clicar aqui, ó, e ativar, ó, ele vai carregar. Eu botei aqui em cinza, né? E ele sozinho já vai fazer essa marcação para você. Quais são os pontos, tá? Então, Bruno, o que que eu faço? É só acompanhar o movimento. Se tem comprador, você não pega aqui, você espera mais. Se tem vendedor, você espera mais. Se a venda é muito baixa em relação às anteriores, vale o risco. Se a venda é muito alta, você espera mais. Só isso. E isso se aplica a qualquer ativo. Tá? Eu estou mostrando no ouro aqui porque é um ativo que está com fluxo aí para vocês entenderem isso mais fácil. Mas é a mesma coisa. Eurodólar, ó. Eurodólar tem a região de teste aqui e sobrou essa região aqui de baixo. Tá? Então, provavelmente, essa aqui vai ser a área que o euro-dólar pode sentir algum impacto. Bruno, se chegar vendendo bastante, o que eu faço? Eu espero para comprar melhor nas regiões de baixo. Só isso. Bacana? Então, dá uma estudada aí, coloque ele aqui no seu gráfico. Quando você quiser fazer um estudo, né? Por exemplo, deixa eu pegar o ativo aqui. Aqui, é para você ter noção. Ah, Bruno, aqui ele voltou e deu uma operação aqui em cima. Como que eu faço um estudo disso? Você ativa o histórico do BTA em um ponto que você já sabe que seria uma operação no seu setup, na sua leitura, correto? Num ponto que você já saberia que é uma operação. Muito importante isso. E com base nisso, tá? Quando ele demorar a carregar assim, pessoal, relaxa, é por causa que eu preciso de um movimento, tá? Eu preciso movimentar para poder calcular as informações. No caso aqui, o EuroGBP está extremamente parado agora. Você vê que até o time aqui não anda. Aqui não é um problema do BTA, por exemplo. Aí. Então, ó, aqui, nesse ponto, tá vendo que como que eu vou fazer essa leitura? Eu vou acompanhar como que rolou toda essa briga, toda essa disputa. Então, aqui em cima, a gente tem quando voltou, né, que foi 49 e tal, mas já foi antes. Quando voltou foi 13, 26, 33, 8 e foi embora. Ou seja, qual é o nosso ponto de controle? O primeiro ponto de controle é aqui, nessa base de preço, o segundo ponto de controle é nessa região aqui de cima. Né? Por quê? Porque foi o segundo maior durante essa estrutura. Então aqui era o nosso ponto de venda. Quando ele voltou subindo, a gente teve aqui 29, 22, ele desce e sobe com 93. Isso foi se formando enquanto ele subia, obviamente. Então, né, quando subiu, com certeza ele estava maior do que 29. Então você já saberia que, né, é melhor esperar do que pegar uma operação exatamente aqui, esperando dar um pouquinho mais. Então aqui era uma ótima operação, entendeu? Ah, e aí tu pode fazer isso com qualquer ativo, tá? Qualquer ativo. No caso aqui para venda, para você poder pegar uma compra, nesse caso eu esperaria mais embaixo, esperaria por aqui. Porque aqui foi 20, ele voltou para testar e foi embora. Então aqui a gente poderia montar uma base de preço exatamente nesse nível de preço? Poderia. Mas para eu pegar uma operação aqui com o mercado vendendo, 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 eu já ficaria meio preocupado, né? Ou agora, essa operação aqui faria sentido. Que a gente estava vendendo 30, agora está caindo com 12. 42, 42. Só que foi da região de cima. Entendeu? Então, qualquer dúvida, depois vocês mandam lá que eu mando no Instagram lá que eu respondo, tá? Lembrando que o BTA tá de forma gratuita para vocês aí por enquanto. Depois, se vocês quiserem, vai usando aí, faz uma grana. Se vocês quiserem assinar depois, tem um pacote onde que você tem acesso a todas essas ferramentas aqui do pacote do Gerencia BT. Bacana? Tamo junto e é só o começo.